Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido X da Questão. Eu e Cleverson Pereira temos a honra de recebê-lo aqui com a gente. E ó, a gente tá muito feliz que o episódio de hoje é mais do que especial, tá, gente? Eu já vou aqui dando um spoiler que só a nossa conversa aqui dos bastidores foi quase um podcast, não é, Cleve? Exatamente. Mas antes do Cleverson apresentar o nosso convidado, a nossa convidada de hoje, eu quero fazer aquele convite que a gente sempre faz aqui antes de começar o nosso bate-papo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque assim que tem um novo episódio, você recebe notificação aí no seu celular para que você acompanhe fresquinho, assim. Assim que saiu, você já recebe, você já entra e assiste aqui com a gente. E também, se você não segue o nosso Instagram, segue também lá, porque lá a gente solta os cortes e dá aí um spoilerzinho dos episódios que vai acontecer aqui agora. Cleve. Liana, a nossa convidada é uma convidada muito especial, porque assim, pessoal, quando a gente traz uma mulher aqui e tem um contexto de história muito bacana que vai representar as mulheres que estão assistindo, os homens também vão admirar. Eu como sou apaixonado por futebol, eu admiro o trabalho dela desde a época que ela começou lá na arbitragem, por 3 pontos, né? Ela venceu um paradigma muito difícil, porque o futebol naquela época era totalmente masculino. Mas ela veio, se impôs com a parte técnica, conhecimento técnico dela em arbitragem. Ela era também uma figura feminina em campo, e todo mundo vai lembrar dela, não tenha dúvida, pelo como ela marcou a história no futebol, né? Inclusive, ela foi árbitro assistente lá da final do meu Corinthians, e eu quero conversar algumas coisas com ela sobre isso aqui hoje, tá, pessoal? Mas fora a parte de arbitragem, ela é hoje uma mulher que representa, assim, um conceito bacana nos seus comentários de arbitragem até hoje, em canais de TV. Ela está na Rede TV, está na Band Esporte, um programa também. Ela também foi presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, ela tem uma história, fora a história, a formação acadêmica, a gente falava aqui no bastidor, ela teve um período de formação acadêmica, se estruturou para ser executiva no futebol, para estar hoje atuando como gestora também, além da questão de TV. Então, assim, ela tem um contexto de criação da história, da vida dela, muito interessante. E para nós, do X da Questão, é uma honra receber Ana Paula Oliveira. Obrigado, Ana. Seja bem-vindo, Ana. Liana, obrigada, Cleverson. Que belíssima abertura. Fiquei emocionada aqui. Ouvindo de corintiano. Justa abertura. E eu vou te dizer já de arrancada, fiz jogos do Flamengo e fiz jogos do Corinthians. A torcida igual a torcida corintiana não existe. Não, por favor. Diretor, solta o hino. Pode pôr o hino depois, que todo mundo vai assistir. Ele tá louco pra pôr, ele é palmeirense, mas ele tá louco pra pôr o hino do Corinthians. Não somos neutros, aqui é Corinthians. Bota aí, Toca aí. Você também sou corintiana. Meu pai é corintiano, da ZL, não tinha como. Não tinha como eu fugir. Meu pai é corintiano, mas lá em casa é meio eclético, porque papai foi corintiano, que Deus o tenha. O meu irmão é São Paulino juntamente com a minha irmã. Tem um primo que é corintiano, mas tem tios que são palmeirenses, santistas, né? Da época de ouro do Santos. Mas eu acho que é isso. A família paulistana clássica tem um pouquinho de cada um, até porque esses 4 grandes clubes fizeram história e fazem história no futebol paulista, né? Verdade. E você é corintiana. A gente ficou sabendo aqui. Ela não quer falar. Eu posso admitir para vocês que até os meus 18 anos eu tinha, sim, uma equipe do coração. Até porque para trabalhar com futebol você tem que gostar de futebol, não tem como. Mas eu confesso para vocês que quando eu tive a oportunidade de fazer a equipe da qual eu torcia, e marquei o impedimento, e os jogadores vieram para cima de mim, aquela reclamação assintosa. Acabou a paixão. Naquele dia, eu falei assim, não, eu vou cuidar de mim, vou passar a torcer para a Ana Paula Futebol Clube e respeitar sempre a arbitragem Futebol Clube, porque é um segmento do esporte, né, a arbitragem, que não tem torcedor a não ser os seus familiares e amigos. Perfeito. É uma carreira solitária, né, vamos falar assim. Posso? Você quer começar? É que eu tô, sabe, vai, louco para fazer umas perguntas aqui. Ana, mas eu queria assim, dividir até a nossa entrevista ali, da minha parte aqui. Eu queria 3 momentos, né? Teu momento como na parte da arbitragem, depois teu momento, né, de TV, comunicadora tal, e parte executiva. Mas assim, quando você começou, assim, o que você tinha na cabeça, né? Porque eu gosto de ouvir isso aí, porque você desafiou um esporte totalmente masculino naquela época, né? Tinha algumas pessoas, algumas mulheres ali que começavam,
mas você chegou, Fez se história. impôs como árbitra ali e conseguiu, né, com que as pessoas começassem até ir a campo para te ver, né? Aquela época. Aconteceu. De Pelo onde fato vem- de ser novidade, né? E de onde veio esse interesse pelo futebol? Como que você falou assim, não, eu quero ser árbitra de futebol? Menino, aconteceu por acaso. Meu pai era árbitro de futebol. Ele, na verdade, ele queria ter sido jogador. Meu pai chegou a disputar o Desafio ao Galo, lembra? Um campeonato... Hoje é Copa Kaiser, né? Mas um campeonato muito forte de amador. Se machucou, se lesionou, porque ele foi atropelado e depois foi proibido de jogar. E encontrou uma maneira de estar envolvido com o esporte por meio da arbitragem. E quando eu tinha... acho que se eu não estou equivocada, de 14 para 15 anos, meu pai teve um problema financeiro muito grave. Perdeu o patrimônio que possuía e nós tivemos que recomeçar a nossa história, vivendo na comunidade, tendo que, a partir dali, começar a construir um recomeço. E como era no interior de São Paulo, estavam precisando de profissionais na Liga Hortolandense de Futebol para trabalhar como mesária. E meu pai virou para mim e falou assim, Ana Paula, como você é estudiosa e gosta de esportes, o que você acha de você contribuir sendo mesária? Você não vai ter que fazer nada a não ser uma escrivã. Relatar o que os árbitros vão passar para você na súmula. E você vai ganhar um valor que vai conseguir ajudar aqui dentro de casa a sua mãe. Eu tenho, né, os 2 irmãos, o Alberto e a Aline, que são mais novos, para ajudar na criação dos seus irmãos. Então eu fui por acaso, foi o destino que me levou para essa função. Me apaixonei, eu tinha um sonho de ser atleta olímpica, fui jogadora de handebol e de voleibol quando criança, não consegui realizar esse sonho por meio do talento esportivo, mas conquistei pela arbitragem. Então, quando meu pai me levou, eu vi ali uma possibilidade. Primeiro, uma válvula de escape, porque eu sou de uma geração em que a gente tinha muitos problemas familiares, né? Meu pai teve problema com a bebida, teve problema com o uso de drogas, enfim. Então, isso gera um problema. Então, o esporte, para mim, ele acabou me levando para a minha válvula de escape. É onde eu esquecia de tudo. E depois, ao desfrutar, eu percebi que ali eu poderia ganhar um dinheiro para contribuir com a minha família e também com a minha formação. E já no segundo momento eu vi que era possível eu realizar o sonho de ir para uma Olimpíada. Eu sou apaixonada por Jogos Olímpicos, já participei de 2, se eu puder eu participo de mais 10, se Deus permitir. E realizei esse sonho por meio da arbitragem, virou meu propósito de vida. Legal. Só, Cleve, eu achei que você já ia... a empolgação... Não, tem mais, é que eu Tem quero mais? abrir para você também. Então tá bom. Vou dividir? Não, porque eu pensei, nossa, ele vai agora fazer uma lista, né? Mas é gostoso, né? Quando a gente tem a oportunidade aqui, o X da Questão traz pra gente, de ter convidados como você e que a gente se identifica, né? É verdade. Porque o Cleve comentou, assim, só a ponto de curiosidade, que na semana anterior você assistiu o programa Eu da Ana acompanho Paula, toda né? segunda-feira no Band Esporte. Excelente programa mesmo. Ô, Ana, e como é que foi, assim, você comentou com a gente como é que foi o processo onde te colocou, te acendeu, assim, a partir de o primeiro contato com a arbitragem. Mas entre você ter esse primeiro contato e olhar e falar, legal, isso aqui pode ser uma profissão. Como que foi esse processo até você se tornar de fato? Levou aproximadamente, Liane, te agradeço pela pergunta, uns 3 anos. Porque como eu comecei ali com 14, 15 anos, o meu despertar para a carreira profissional ele surgiu com 17 para 18. Porque aí a Federação Paulista, na época, lançou um curso que aceitava mulheres. Porque, assim, de acordo com a história, se eu não estou equivocada, teve um último curso nos anos 80 para mulher, que inclusive foi o curso que a Silvia Regina de Oliveira fez o curso. Depois não houve mais curso em que se aceitava a participação feminina. Aí nos anos 90, final dos anos 90, a federação abre esse pensar para a mulher. E eu lembro que eu estava atuando no campo de jogo, assim, como assistente e árbitra, porque no amador você apita um jogo e bandeira o outro, né? Você faz 4 jogos, 2 de manhã e 2 à tarde, e sempre trabalhando esse revezamento. E aí um dos colegas do meu pai falou assim, Ana Paula, a Federação Paulista abriu curso de arbitragem, a exigência é o 2º grau completo, eu acho que você deveria fazer o curso, você tem talento, menina. Eu falei, imagina. E aí eu falei, não é possível. Ele falou assim, não, vai, faz. Aí eu fiz o processo seletivo e passei. E aí, quando eu passei, que eu tive o primeiro contato, a aula inaugural,
Sabe quando o seu horizonte se abre, assim? Porque imagina, eu fui criada no interior, aquela cultura da roça, um povo bruto, meus amigos brincam, mas que é muito caloroso, é muito amoroso também. Eu acho que é bom a gente falar, a gente é mais aberto, né? A gente não é tão fechado como o metropolitano, né? E aí eu vim fazer esse curso aqui em São Paulo. E na primeira aula, ele contando as histórias dos árbitros que tinham ido para a Copa do Mundo. Aí foi quando eu aprendi sobre Romualdo Arpe Filho, sobre Arnaldo César Coelho. Aí eu falei, opa, eu quero isso para mim. Eu quero ser a primeira mulher a fazer Palmeiras e Corinthians na história do futebol de São Paulo. E eu gosto de desafio, entendeu, Liane? Então, esse despertar aconteceu no auge dos meus 17 anos. E ali eu senti que eu poderia mudar a minha vida e mudar a vida dos meus por meio do esporte. E aí passei a me dedicar a isso e sou grata a Deus por essa oportunidade. Perfeito. Legal. Ana, curiosidades, assim, eu tenho umas curiosidades do campo ali, sabe, do campo. Quando, vamos lá, torcida e jogador. Ana Paula ia lá e marcava um lance. O jogador era mais elegante para falar com você do que com o árbitro, assim, eles iam com mais calma para falar com você. E a torcida, né? A gente vê a torcida xingando muito o juiz, né? Qualquer lance errado, coitado do juiz, né? Sempre o árbitro ali é... E quando a árbitra assistente levantava a bandeira dela, como é que era o eco de 40, 50 mil pessoas ali te xingando? E como que você fazia para neutralizar isso? Já fazendo um link, eu fico pensando, né? Então, como é que é psicológico, assim? Como é que você trabalha isso? Essa pergunta também na minha cabeça. Como que você neutralizar? Porque tinha alguma ação que você fazia e falava... Porque não tem como, né? Não tem como não ouvir. Vou começar daí, então, né? Respondendo vocês, assim, primeiro... A psicologia esportiva dentro da arbitragem chegou muito tarde. Ela chegou nos anos de 2005 só. Vale lembrar que eu comecei em 97, com 17 anos. Ela chegou em 2005, mas como uma proposta de estudo. Nós, árbitros, éramos, na verdade, convidados a participar de testes, né, para serem analisados, mas que a gente não tinha feedback e não tinha acompanhamento. A psicologia, de fato, no esporte, ela começou para você aprender a lidar com pressão, para você lidar com raiva, para você lidar com angústia e uma série de questões que é da humanidade somente a partir dos anos 2012 e 2013. Olha como foi tardio esse processo. Então, eu sou de uma geração, Liana, que não tinha apoio nenhum por parte da instituição. Era você com você. Eu digo que eu sou da geração que fiz o curso de arbitragem com fotocópia. Hoje, os árbitros têm o livro disponível na internet, ou pode comprar o livro. Eu sou da geração fotocópia. Então, para você ver as realidades distintas. Mas, como eu disse para vocês, assim, como o futebol para mim era minha válvula de escape, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14, 15 anos, para ajudar a família, a sustentar os meus irmãos, a cuidar da mamãe, porque a minha mãe é a minha referência, a minha heroína no mundo. Minha mãe, Dona Lu, que eu amo de paixão, que está lá no interior, graças a Deus, com uma saúde absurda, que é o meu alicerce. Então, primeiro era muito isso, assim, eu tenho uma oportunidade de mudar a minha vida e de dar uma condição melhor para a mamãe. Segundo, é meu momento de lazer. Enquanto para muitos a arbitragem era um amor, mas também um peso, para mim era o meu momento de calmaria, de serenidade. Sabe quando você tem... E hoje eu consigo explicar isso para vocês, porque eu fui estudar neurociência. Quando a gente fala da mentalidade, do nível de atenção e concentração em que um piloto, que um tenista, e eu vivi isso, você vê só o túnel. Eu vivia disso, eu não ouvia o eco. Para mim, a torcida era só... E nas tomadas de decisões difíceis, limítrofes, porque eu não sou da geração VAR, era o túnel, sabe aquele balé? Eu gosto da poesia, né? Escrevo poesia. Para mim, futebol era aquele belíssimo balé, aquele trançar de pernas, que eu tinha que saber o momento exato entre o passe, entre o som da bola, o tocar e a finalização dela, sabe? Assim, eu tinha que ter isso como se fosse uma orquestra sinfônica na minha cabeça. Então, era um nível de concentração tão alto que não me afetava o que falavam de mim fora do campo. Nunca me afetou. Você acredita nisso? Nunca me afetou. E, para fechar,
a última pergunta, a relação dos jogadores comigo. No começo, por ser novidade, eles não sabiam como lidar. Porque eu sou de uma geração também que hoje a gente tem a leitura labial. Naquela época não existia. Então as palavras de baixo calão eram um recurso comum. A gente acaba normalizando o que não se deve. Perfeito. Fazia parte do linguajar da bola. E como eu vou falar determinadas coisas para ela? Sabe aquela coisa? Então, assim, eles vinham, aí chegava perto, e agora? Aprendi. Esse era um ponto. Outro ponto, não vou citar aqui, porque eu sou amiga de grandes jogadores da minha época, de grandes treinadores, e eles falavam assim, Ana Paula, eu não sei o que você tinha uma energia diferente. Eu acredito muito em espiritualidade, eu acredito muito em a gente cuidar do nosso ser, acima de qualquer coisa, a gente conexão com Deus, eu sou muito apegada a Deus. E eu acho que eu tinha, assim, essa proteção a mais, os meus anjinhos da guarda ali protegendo. Porque eles falavam assim, a gente queria reclamar, ia. Mas você tinha uma postura, não precisava falar. Legal. Não precisava falar, Cleverson. Você tinha uma postura que intimidava. Então, eu acho que a minha olhada, assim, tinha um olhar meio ranzinza, né? De rosto fechado, isso eu herdei um pouco da mamãe. E já falava por si só. Então, foram poucos momentos e situações que eu tive desagradáveis com o atleta. Assim. Eu quase tive uma carreira em relação ao jogador e ao treinador sem muitos problemas. Para você ter uma noção, eu sou da geração de Luxemburgo, de Filipão, de Leão à beira do campo. E nunca tive problema com nenhum deles. Com o Muricy, com o delegado, que eu esqueci agora, do Rio de Janeiro, que liderou o Vasco. Do Vasco, lembro dele. Já lembro o nome dele. Que ele assustava. Eu, quando eu ia fazer jogo dele, só de olhar para ele, eu tinha medo. Ele vai ficar sabendo disso agora. Porque ele tinha uma presença também que intimidava. Então, eu sou dessa geração, né? Legal. Então, você tinha que se valer muito pela postura. E eu sempre fui muito focada também. Sabe aquela pessoa também que, assim, nunca dispersei muito. Eu entrava no campo de jogo, a minha prioridade era corresponder à confiança. Antônio Lopes, perfeito. Lembrei. Que ele já intimidava pela postura. Só dele dar uma olhada para você, falava, eu preciso trabalhar direitinho aqui. E eu sou da época de Eurico Miranda te assistindo na tribuna, com aquele charutão enorme, assoprando em você ali embaixo. Então, eu tinha muito isso e eu era extremamente concentrada porque eu sabia do meu papel ali, eu sabia do preconceito que eu vivia, eu sabia que eu tinha que conquistar mais do que o respeito dos jogadores, da comissão técnica, eu tinha que ter o respeito dos meus pares, então eu não podia errar. Eu era uma profissional que hoje eu sei que a gente lida com erro e nenhum árbitro pode errar. Mas a mulher árbitra, a mulher assistente, a mulher na cabine VAR não pode errar 4 vezes mais, porque a ressonância do nosso equívoco é um absurdo. Aí eu volto para a atualidade, tá, Cleverson, se você me permite falando. Claro. Eu, Ana Paula, com a torcida, eu tinha esse campo de anulação. É tipo como se fosse um campo magnético de proteção, assim. Entendi. Eu conseguia me blindar muito bem disso. Mas eu confesso para você que, como gestora de arbitragem, eu sofri mais do que quando eu estava no campo de jogo. Porque eu tenho uma coisa que é assim... quando me atacam e atacam a mim, dói. Não vou dizer para você que não dói. Mas eu aprendi a gerenciar isso, primeiro de forma empírica, e depois eu fui adquirir conhecimento e me autoconhecer por meio da psicologia esportiva, por meio da psicologia tradicional, e hoje, com o recurso do coach, eu tenho uma coach que me acompanha, e que se hoje eu sou melhor do que há um ano atrás, eu sou muito grata a ela e à minha psicóloga, né? Então eu faço terapia desde 2010. Acho que é importante a gente estar trazendo isso, claro. Que é você investir em você. Então, assim, quando me atacam, eu lido bem. É desconfortável, tem o meu momento no chuveiro, tá, ali, que a gente chora ali, mas a gente sobrevive, a gente supera. Mas quando ataca os seus familiares ou quando ataca o seu grupo de profissionais que você lidera, e por que eu estou dizendo isso? Como gestora, eu tive uma parceria linda com a Edna, com a Neuza, com a Daiane, com todas as árbitras aqui de São Paulo. E me doía muito, e me dói até hoje, quando eu vou no estádio, em que a Edna está atuando, as ofensas que são proferidas a ela. Eu digo que há uma criatividade por parte do torcedor para ofender a mulher que é inadmissível.
que é inadmissível. Eu vi um jogo em que a Edna fez em Bragança Paulista que eu quero todo dia apagar da memória e não consigo. Tamanho desrespeito e grosseria e palavras extremamente ofensivas contra nós, mulheres. E o que mais me dói, eu acho que a gente precisa falar isso, mulheres, a gente pode discordar uma das outras, mas a gente precisa se apoiar, porque não há coisa pior no estádio de futebol do que você ser ofendida e agredida por uma mulher. Porque a gente já vive numa sociedade patriarcal, a gente já vive numa sociedade sexista, machista, e quando nós nos deparamos, e aí a culpa não é minha, não é sua, Liana, porque a gente teve uma formação machista, e eu tenho certeza que em alguns momentos você já foi machista, e eu acredito que eu já fui também, e eu trabalho isso com a minha coach, de me lapidar todo dia. Mas não tem coisa que doa mais do que você ser ofendida e agredida pelo mesmo sexo, porque ela sofre o que você sofre. Exatamente. Ela é agredida pelo que você é agredida, assim como você é agredida. Ela passa humilhação no trabalho que eu sei que eu passei. Eu passei por várias humilhações, seja como árbitra, seja como instrutora, seja como gestora, seja como jornalista e comunicadora, que eu sei que muitas passam. Então a gente precisa aprender a entender que somos diferentes, podemos discordar uma das outras, mas acima de qualquer coisa, precisamos nos apoiar, porque dói demais. Então, é louco o que eu vou dizer para vocês, mas me dói muito mais quando atacam os meus parceiros, quando atacam os meus colaboradores ou quando atacam os meus familiares. Quando me atacam, eu aprendi a ter uma casca dos tartarugas ninja, sabe? Para quem gosta aí de... Eu tenho uma costa cascuda e consigo me defender bem. Perfeito. Ô, Ana, assim, é muito louco ver essa fortaleza, né? Você é uma fortaleza, porque você fez história, você sobreviveu a muita coisa. Em nenhum momento, desde quando a gente está conversando, eu lá fora, você pelo menos citou, tipo assim, pensei em desistir, eu pensei em largar. Muito pelo contrário, né, Cleve? Assim, a gente vem observando isso porque você comentou que foi atrás de estudos. Então, você vem se fortalecendo para se entender, para melhorar e para melhorar também, para entender essa sociedade que a gente vive, porque eu acredito, bom, essa é uma opinião minha, não sei se vai mudar essa questão de machismo, de preconceito, porque né, assim, é desde quando a gente existe e ainda continua. Mas... na sua opinião, o que você acha que precisa mudar dentro, pelo menos, dessa parte de arbitragem? O comportamento de todo mundo que faz parte. Porque, assim, repetindo, não sei se vai mudar a sociedade em relação a isso, ao machismo. Mas o que para você, na sua opinião, desde quando você começou, quando você era novinha, você já sofria, desde quando você começou esse preconceito? Eu posso só complementar uma coisa? Eu acho que você contribuiu muito, talvez você não saiba disso, para aumentar o volume de mulheres na arbitragem e o futebol feminino também ter destaque. Isso. Porque é verdade. O futebol feminino é a atualidade agora, que começaram a dar destaque mesmo, né? Então tem esse papel também. E nos dias de hoje, acho que a gente não poderia mais conviver com esse tipo de preconceito que a Liana falou, né? Então, assim, como que você vê também esse movimento dessa questão que a Liana falou e o que a mulher conseguiu conquistar dentro do futebol? Então, eu acho que a gente tem alguns pontos aí de reflexão. Primeiro, eu agradeço a você, Liana, pelas palavras, mas já sim tive vontade de desistir quando fui árbitra, quando estive na instrução, porque quando você vai crescendo, né? Eu digo que toda pessoa que transmite luz ou que vai crescendo na sua profissão, ela é alvo de admiração e de inveja. Então, a gente tem que aprender a conviver com esses dois polos. O ser admirado e o ser invejado, que é terrível, né? E saber se proteger disso. Então, e como gestora, também já vivi momentos em que quis parar, tanto que eu entendo que eu estou vivendo um momento agora até de fortalecimento interior mesmo, porque eu amo a arbitragem, eu amo o futebol, espero voltar a trabalhar diretamente com essa carteira, né? Do mercado, mas me encontro feliz agora onde estou como comunicadora, porque acredito que posso contribuir pela experiência e pela formação que eu venho adquirindo, né, com quem nos acompanha. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E desistir jamais, mas já pensei. É sobre a questão do preconceito.
A gente tem 2 pontos que a gente precisa falar, que evoluímos sim, Cleverson, mas é assim, a gente ainda é muito segmentado. E no caso da mulher na arbitragem, ela sofre preconceito em dose dupla. Por que eu digo em dose dupla? Pelo fato de ser árbitro de futebol, a sociedade já te vê como preconceito. Já olha para esse profissional de arbitragem de futebol com preconceito. Isso é uma questão que eu tenho trabalhado há anos que a gente precisa romper. As instituições precisam entender que um campeonato de sucesso, uma competição como a Premier League, ela precisa ter grandes árbitros. O árbitro de futebol ele está diretamente inserido no jogo e as decisões finais do jogo passam por esse profissional. Então, esse profissional não pode ser tratado como coadjuvante. Ele tem que ser protagonista como é o jogador. Mas sabendo que no momento em que ele está atuando no campo de jogo, quem deve brilhar são os jogadores. Mas ele também é um protagonista do espetáculo. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque a gente precisa melhorar uma questão cultural em relação à arbitragem de futebol. Então, quando a Liana me pergunta o que a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar o olhar para a arbitragem de futebol. Vou citar um exemplo de algo real. Eu, quando estive na instituição Federação Paulista, eu lembro que quando eu entrei lá, as pessoas falavam assim, Ana Paula, a arbitragem aqui é vista como quinta coluna. Ela é vista como um mal necessário. Esse pensar está errado. Se a instituição que organiza a competição olha para os seus colaboradores, que tem uma grande tomada de decisão no campo de jogo, desta forma, como ele vai ser respeitado? Esse é o primeiro ponto. E não estou falando da presidência, até porque o presidente, Reinaldo Carneiro Basso, sempre foi um apaixonado pela arbitragem. Mas eu estou falando o que cerca os outros setores, porque não é só a pessoa que lidera. Ela lidera, mas o dia a dia não é feito por ela. É feito pelos demais. Sim. Então a gente precisa mudar essa cultura interna e as pessoas precisam entender que a arbitragem, sim, ela é importante, sim, ela é fundamental para uma grande liga. Porque uma arbitragem, quando ela é séria, quando ela é idônea, com boas tomadas de decisões, com um erro quase que zero, ela valida a competição. Ela dá credibilidade para a competição. Ela gera o fator de transparência. Eu quero ter transparência, falar que a gestão da instituição X está de acordo, passa pela arbitragem. E muita gente não tem noção do papel dentro desse ecossistema futebol. Então, o primeiro ponto, respondendo você, a gente precisa educar, primeiro, os nossos gestores, todos os stakeholders que trabalham diretamente com o futebol sobre a importância da arbitragem para o evento. Por que eu digo isso? A FIFA faz muito bem isso. Você não vê em competições da FIFA um árbitro ser desrespeitado, ser desautorizado. Ele é tido como autoridade máxima. Por que árbitros nossos aqui não fazem boas arbitragens, mas quando estão em torneios internacionais, fazem? Porque sabem que tem respaldo. Sabe que o que ele vai tomar lá no campo de jogo tem um superior que vai respaldar aquela tomada de decisão. Então, esse seria um ponto principal. Outro sobre a colaboração que a gente conseguiu dar de uma forma direta ou indireta para o futebol feminino. Esse é um outro ponto que a gente precisa falar um pouco mais, que também a arbitragem é excluída. A gente tem que entender que quando a gente fala de futebol feminino, a arbitragem foi percursora, porque foi o primeiro canal de entrada em que deu visibilidade para uma mulher dentro do futebol que não era vista. E como consequência, igual eu falo que eu não vou dizer que eu milito, porque eu não gosto da palavra militar, mas eu defendo o futebol feminino desde que eu me entendo por gente. Desde que eu ganhei consciência da importância do meu papel, eu estou falando dos anos 98, 99, com a Paulistana. Quando a gente viu a Cici jogar o que jogou e ter sido tratada como filha não grata. E foi uma estrela. E no momento mais difícil, em que a gente usava uniforme masculino, em que a gente não tinha alimentação, em que os campeonatos eram feitos em campos de várzea, que não existia segurança. E nós fomos porta-voz ali. Eu utilizei muito da minha visibilidade que eu tinha naquela ocasião para dar luz para essa carteira. E que hoje essa carteira vem crescendo, e eu acho que vai crescer muito mais. Vamos ter Copa do Mundo aí em 2027, mas precisamos cada vez mais inserir
a arbitragem. E não só a arbitragem atual. Eu entendo que... Aí eu vou beber na fonte do conhecimento que tive na minha viagem no antigo continente. A gente precisa valorizar a nossa história. A gente precisa olhar para o nosso passado com mais carinho para a gente construir o nosso presente, projetando o nosso futuro. A nossa cultura brasileira defende só a memória que interessa. Interessante isso, né? Defende só a memória que está inserida dentro do sistema. Será que é essa memória que a gente precisa? Será que a gente não precisa dar voz para essa Cici, que viveu uma outra realidade e ouviu o que ela tem para dizer? E não importa se ela vai ser contra ou não o sistema. O depoimento dessa profissional é importante. Ela desbravou um mercado. Se hoje a gente tem mulheres jogando no futebol norte-americano, que foi considerado por muitos anos o melhor futebol do mundo quando se fala de feminino, hoje a gente tem a Espanha que está aí, temos a Inglaterra que está começando a ganhar notoriedade. Nós tivemos uma brasileira que ajudou a construir, assim como o Pelé levou o futebol masculino para os Estados Unidos, Cici foi essa precursora. E a gente fala pouco sobre isso. Por quê? Porque ela rompeu com o sistema da época. E qual o problema? Como pessoas, nós temos direito a romper com situações e com momentos que a gente entende que não era saudável. Pode ser que naquele momento ela pode ter agido de forma equivocada no sentido comportamental. Mas nós somos humanos. Nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Vamos olhar com um pouco mais de empatia para essas pessoas que escreveram a história, e a gente não olha. A gente olha muito para o modismo, para a atualidade, para o que está acontecendo hoje. Vamos olhar. E quando eu digo olhar, não é olhar só com aquela missão assim, vamos dar uma medalha, vamos dar um prêmio só para dizer que a gente reconheceu. Não, porque isso para mim é pouco e não é educação. Eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso falar sobre essa evolução e sobre essa linha do tempo, do que nós éramos, aonde nós estamos e aonde podemos chegar. Isso é planejamento estrutural não só de negócio, mas de educação. É um planejamento estrutural de educação. Qual é a visão que eu quero do torcedor que hoje tem 4 ou 5 aninhos, que eu levo para assistir futebol feminino e futebol masculino daqui 20 anos? Quem é o homem e mulher que eu quero ver? Eu estou plantando a sementinha agora, igual. Eu quero parabenizar também uma iniciativa da Federação Paulista que eu entendi que foi tardia, mas que foi um gol de placa para este ano de 2025, que foi a educação sobre a base, com crianças de 10, 11, 12, 13 anos, em que os pais, lamentavelmente, não sabem se comportar. E a campanha é sensacional, porque mostra o jogo de categoria de base sem a participação dos pais, porque era uma participação tóxica. Só que isso, eu digo para vocês, desde que eu apitava futebol de salão, com 15 aninhos, que eu fiz dentinho de leite, que a gente vai lá, pega o bebezinho no colo, sabe? Com 4, 5 aninhos. Eu cheguei a expulsar pais, eu tinha 15, 16 anos, eu expulsava pais. Olha, hoje eu tô com 46. Então eu tô falando de 30 anos atrás. Não é isso? Pais que ofendiam crianças que eu tirava do ginásio. Nossa. Eu tirava da quadra de society, porque ele estava fazendo mal para o próprio filho. Então, eu acho que a gente precisa ampliar. Eu gosto muito do pensar do propósito, do que a gente pode contribuir com essas reflexões. Me desculpa se eu me alonguei. Não, excelente. Na fala. Super necessário. Mas precisamos tocar mais sobre isso, porque me preocupa muito essa coisa do modismo. Sabe? A gente tem que fazer porque é modinha. Porque é aceitável. Porque a sociedade de hoje quer assim. Sim, isso é importante. Estamos avançando. Mas vamos fazer isso de uma maneira mais estrutural, mais sólida, para deixar legado. É o que eu penso. Aliás, quem nasceu em 79 é diferenciado, né, meu velho? É diferenciado, infelizmente. Claire, você não vai falar nada. Gostou, né? Porque eu sou Sempre me chama de velha aqui, Ana Paula. Me chama de velha, tá vendo? Não, você tá bem. É que nós vivemos muito. Você escutou que ela falou, né? Que eu estou bem. Eu, não você. Você vi falando aí, né, de 79, tá vendo? Maturidade, experiência.
Mas você não tá igual ela não, tá? Tá bom, obrigado. Continuando aqui, Ana, eu queria falar um pouco agora sobre a questão da arbitragem no Brasil como um todo agora, né? E você tem essa visão bacana de gestora, né? E também de comentarista. Sim. Então, a gente escuta, assim, por exemplo, eu tô te falando aqui a visão de um torcedor, telespectador que gosta muito de futebol. A gente vê diversos canais ali fazendo os debates pós-jogo e tal, e falando muito sobre a questão do árbitro com o VAR hoje. Ele não está sendo mais árbitro, ele depende muito do VAR, algumas polêmicas, demora-se muito para as decisões no VAR. E também algumas pessoas chegam a questionar, né, o preparo dos árbitros hoje. Então você tem essas duas visões, até porque você avalia a arbitragem através do seu comentário. Você até explicava aqui nos bastidores para nós que a cada 6 meses você fala com o consultor da FIFA para se atualizar. Isso é muito bacana a gente saber também. E eu queria que você fizesse uma avaliação hoje sobre a arbitragem no geral. Você acredita mesmo que o VAR ele tem atrapalhado a arbitragem brasileira? A arbitragem brasileira precisa se atualizar, melhorar ferramentas, enfim. O que você acredita? Eu vou tentar construir um paralelo para tentar ilustrar, vou ver se eu consigo, né? Porque como é muito técnico... Primeiro, se a gente for pegar os grandes torneios internacionais organizados pela UEFA, pela FIFA, há erros. Sim, há erros. Mas que tipo de erros? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, sim, sou favorável ao VAR. Eu entendo que é uma ferramenta que veio para agregar muito valor. Quando eu uso como exemplo FIFA e UEFA, eu estou falando de um futebol de alta intensidade, de ocupação de espaço, de força física, que humanamente, um ser humano hoje, falando que árbitros na década de 70, 80 corria 8 árbitros centrais, 8, 9 quilômetros. Hoje, nós temos árbitros em Copa do Mundo que correm 18 quilômetros. Então, preciso dessa ferramenta, porque por mais que humanamente eu me esforce fisicamente para estar no lugar certo, no momento certo, a bola corre mais do que eu. Perfeito. A bola corre mais do que eu. Por mais que eu faça os atalhos, por mais que eu tenha uma boa leitura de jogo, a bola vai correr mais do que eu. Então, esse recurso da ferramenta, para me auxiliar no meu ponto cego, que eu tentei fazer tudo para acertar, mas não consegui. É extremamente útil, fundamental, e vale lembrar que o VAR ele foi criado, para prática da justiça, para proteger o jogo. Não é para proteger a instituição, não é para proteger o árbitro, não é para favorecer a equipe A ou a equipe B. É para dar legitimidade ao resultado. É para proteger o espetáculo. Ao torcedor que está me ouvindo, que paga o seu ingresso, que vai até o estádio, muitas vezes paga caro, quando a gente fala de grandes ligas e de grandes eventos, ele precisa ser atendido à altura. Este é o principal ponto. Então, eu entendo que a FIFA viveu um processo de adaptação dessa ferramenta. Vale lembrar que isso foi colocado na Copa do Mundo da Rússia. De lá para cá, se a gente for ver agora esse Mundial de Clubes que tivemos, o primeiro Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos, a ferramenta evoluiu muito. Nós tivemos checagem com menos de 10, 15 segundos, com tomada de decisão e 100% de acerto. Realmente, a ferramenta entrou para corrigir os erros que aconteceram nessa competição. Mas agora um ponto importante. Quantos erros nós tivemos, de fato, nesta competição? Aí a gente vai falar do preparo dos árbitros. Esses árbitros, lógico, que são a crema de la crema dos países, são os árbitros internacionais mais preparados e mais bem treinados. Mas você via árbitros correndo bem, uma vez que a gente colocou a tecnologia da câmera do árbitro, em que você vê a visão do árbitro. Essa câmera, ela é uma tecnologia que me agrada muito, porque ela obriga ao árbitro a se posicionar bem. Porque ali está mostrando se ele estava bem colocado, se ele não estava. E ele estava bem colocado, mas ele não conseguiu ver porque alguém o encobriu. É ali que mostra a necessidade do VAR. Então, o uso da câmera do árbitro, para mim, foi uma tecnologia extraordinária. Primeiro, para trabalhar treinamento. Segundo, para provar a visão de que ele se esforçou humanamente para fazer tudo o que tinha que fazer, mas aquele lance específico ele não conseguiu ver da forma que deveria. É isso que a gente espera. E nós vimos ali uma arbitragem, vamos colocar, de 95% boa no campo de jogo. Posso até dizer excelente, porque é uma margem muito alta. E 5% foi corrigido com VAR.
para eu ter uma arbitragem de 99%. Não vou colocar 100%, mas de 99% de acerto, porque uma coisa ou outra passou. Um cartão amarelo, uma falta, passou. Quando a gente traz isso para o Brasil, qual o problema? Aí eu digo que é uma questão filosófica. O VAR aqui, ele é protagonista. E ele não é para ser protagonista. E, lamentavelmente, com muito pesar que eu digo isso, eu concordo quando a nova geração de árbitros se tornam dependentes do VAR, e que não deveria ser. A gente precisa investir cada vez mais no cognitivo do meu árbitro no campo de jogo, na preparação física do meu árbitro no campo de jogo, na minha valência mental, a mentalidade desse árbitro, qual é o mindset que esse profissional tem. Ele tem uma mentalidade forte, ele não tem, ele lida bem com pressão ou não, ele é suscetível à pressão. Quando ele apita um jogo de uma equipe grande, jogando na sua casa contra uma equipe pequena, ele é um árbitro que inconscientemente se submete à pressão, porque pode acontecer, não é algo consciente. Vocês estão percebendo? Então eu preciso trabalhar as valências humanas do meu profissional, que eu acho que aqui a gente está trabalhando isso de forma embrionária. A nova gestão está trabalhando a questão do mindset, mas eu entendo que não é só trabalhar mais. Eu preciso trabalhar mentalidade forte, vinculada a resultado, que é fundamental. Então eu estou falando de performance. Então você precisa ter mentalidade forte, mas você precisa correr bem, você precisa ter boa leitura, você precisa ser imparcial, você não pode se deixar levar por uma equipe ou por outra, não pode se levar por um estádio cheio. Então, são valências que nós precisamos avançar. Cabine do VAR não é para ser protagonista. Não é. Não é para orientar o árbitro no campo de jogo. Não é para decidir. Não pode ser muleta. É um acessório. É um assistente. Jamais pode ser protagonista. Mas jamais, em hipótese alguma. E aqui a gente ainda comete esse equívoco. Lances que, no meu entendimento, poderia ser resolvido em 30, 40 segundos, você demorar 3, 4 minutos, abre precedente para que muitos comentaristas digam, olha, opa, tem algo acontecendo aí. Há interferência externa. E não dá para você dizer que não houve, porque esse tempo de demora te coloca em xeque. O que a FIFA fez no Mundial de Clubes? Eles decidiram em 30 segundos. Por quê? Para não abrir precedente. Para não abrir precedente. Verdade. Aqui a gente trabalha com um profissional que é o fiscalizador da equipe de arbitragem, que eu entendo que era importante no início da implantação. Quando você vai implantar algo novo, as pessoas não sabem, comete-se muitos erros, então precisa ter um fiscal para corrigir a sua atuação. Mas nós fomos um dos primeiros países, junto com a Holanda, a utilizar o VAR. Nós começamos em 2019. Não é possível que de 2019 a 2025... os nossos árbitros não estejam preparados para ter autonomia, para acertar e errar sozinhos na cabine. Para que ter um terceiro que recebe informação? Não precisa. É desnecessário. Você entende? Entendi. No passado era importante? Eu falo porque era. Eu fui uma dessas fiscais. Eu estava ali, até como presidente de comissão, para orientar os meus árbitros e não permitir. E deixava tudo gravado, porque se algo acontecesse, tinha que ter a gravação para o clube ir lá e ouvir e ver que não houve a participação externa, mas sim um trabalho de correção. Só que a gente está falando de mais de 7 anos de prática. Então, precisamos treinar bem a esses árbitros e confiar a eles o trabalho. E deixe esse fiscal fora, porque a gente tem uma câmera que ouve tudo o que passa dentro da cabine. Deixe esse observador fora, analisando como é feito em Portugal, por exemplo, em que ele fica fora numa cabine paralela, acompanha tudo o que está acontecendo e aí, no intervalo, ele corrige. Olha, você, VAR, cometeu esses erros de procedimento. Você usou a verbalização incorreta para essas situações. Campo, precisa corrigir isso. Você tem 15 minutos, como o treinador tem para o clube, para fazer as correções. Eu entendo que o processo de ter alguém ali dentro já passou. E precisamos dar mais autonomia para os nossos árbitros. Eu sou fã e adepta da arbitragem raiz, utilizando a tecnologia. Eu sou totalmente moderna, totalmente revolucionária, vamos falar assim, mas eu preciso primeiro capacitar as minhas pessoas. Não adianta nada eu ter uma Ferrari, sendo que você não sabe dirigir. Acho que essa metáfora causada pelo Renato Gaúcho é muito coerente, porque a gente está investindo milhões em tecnologia, mas não estamos investindo os mesmos milhões
em capacitação. E se estamos investindo os mesmos milhões em capacitação, a gente precisa rever esse corpo de instrutores. Porque aí o problema não está... Você está vendo como é sistêmico? A gente precisa rever a instrução que está sendo recebida e como ela está sendo retransmitida. Porque talvez a gente está tendo um gap aí que está causando um prejuízo na ponta, que é o árbitro de futebol na execução do seu trabalho no campo de jogo. Então, essa é a minha reflexão. Espero ter contribuído para responder na sua pergunta. Excelente. Você acha, o Cleverson, desenha, mostra paralela. E é complexo o negócio, né? Não é fácil. Eu tentei, não sei se vocês Mas conseguiram acompanhar. A opinião dela. Sim, ela colocou a opinião dela. Exatamente. Então, comparando o que está sendo feito pela FIFA, o que está sendo feito por nós, estamos ainda muito aquém do que precisa ser feito. E aí é ter diretriz clara, ter consistência na tomada de decisões e não ter medo de ir a público e dizer: aqui nós acertamos e aqui nós erramos. Estamos buscando este caminho. Nós precisamos desta coragem. E não importa se é para o Flamengo, que é uma grande equipe de camisa que leva multidões, ou se é pelo belíssimo Mirassol, que não tem a quantidade de torcedores que tem o Flamengo, mas que está fazendo um campeonato maravilhoso. Verdade. Se eu sou sério, se eu sou transparente, se eu quero mostrar a minha capacidade e a minha competência, eu não tenho que ter medo de admitir para todos os stakeholders o que eu acertei com convicção e o que eu errei também, e deixar uma linha clara. Está faltando isso. E esse comunicar com mais clareza. A gente está falando de comunicação. Cada vez mais eu entendo que essa era nova é a era de saber se comunicar com clareza. Por isso que eu tenho uma profissional que tem me ajudado nisso. Porque às vezes a gente também detém de muito conhecimento, mas não consegue exteriorizar e passar para o outro esse conhecimento. Eu acho que é o que a gente está vivendo no Brasil, esses 5 anos de que detemos da tecnologia, detemos do know-how, mas não sabemos repassar. Perfeito. Bom, antes de você discutir aí os lances que ela arbitrou para o Corinthians, se foi pro bem... Eu quero já pôr na tela ali, ó, primeiro lance prejudicar o nosso time ali. Isso. Puta, você perdeu a oportunidade, hein? Podia ter trazido o lance aqui e mostrar para ela e falar assim, e aqui é... Né? Poderia, é verdade. Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer um próximo podcast somente escolhe com alguns lances. Lances contra o Corinthians, tá? Inclusive do Flamengo, do final de semana passado aí com o Flamengo e Corinthians, né? O lateral lá. Mas depois eu entendi que é na Paula. Vamos pedir pro pessoal deixar nos comentários qual lance que eles querem, porque também não é só pro Corinthians, né? Tem a galera aí, quantos times. Então, a Ana vai voltar aqui para comentar alguns lances polêmicos. Isso, exatamente. Mas, antes de você entrar nesse assunto, Ana, você passou por árbitra, comentarista, gestora esportiva e instrutora de arbitragem. Todas essas etapas, esses processos. Em paralelo a isso, como que você foi mudando? Sabe? Muito. O que mudou de cada passo que você foi galgando? Muito. Vou ser muito honesta para quem está me acompanhando e me conhece. Eu sou uma pessoa, acho que herdei isso da mamãe, de personalidade extremamente forte. Forte. Não tenho medo de defender as minhas ideias, as minhas convicções. Quando eu era mais nova, e não parece, porque me tornei comunicadora, eu era extremamente tímida. Então, quando eu entrei no futebol lá com os meus... Falando do futebol profissional. Com os meus 17, 18 anos, eu era uma pessoa que falava pouco. Assim, quase não me expunha, vamos falar assim. Era muito pontual em situações que eu entendia que era certo ou que era errada. Mas, em contrapartida, uma pessoa extremamente amável. Porque no interior, a gente é muito dessa coisa do abraçar, do tocar, não é isso? E nós somos carinhosos no trato. O metropolitano, como eu falei, é um pouco mais frio, né? Assim, para abraçar, você leva uma vida. É isso mesmo. Então, eu sofri primeiro aí, porque isso era mal visto. E aí eu tinha que me comunicar mais. Tinha dificuldade também da língua portuguesa, porque você cresce no interior, então a gente fala muito errado. Eu sou de uma família que papai e mamãe foram até 5ª série só, né? E a gente pega vícios de linguagem totalmente errôneos. Eu devo ter cometido alguns, então já peço perdão aqui. E então, assim, esse processo de você entender o mundo, de você sair do interior com aquela visão interiorana mesmo, de que todo mundo é bom, de que todo mundo tá ali para te ajudar, que todo mundo tá para te acolher. E aí você vai entendendo que não é assim. Não é assim. E aí você tem um choque de realidade, você começa a ser julgada por coisas que você não é, por coisas que você não faz, por coisas que você não pensa.
E como lidar com tudo isso? Então, acho que esse foi meu primeiro choque. Aí fui estudar comunicação, eu acho que ter ido para... Eu estudei administração no técnico, sou técnica em administração, fiz 4 semestres no superior em administração com ênfase em logística, larguei a faculdade de administração para me dedicar à comunicação. Fiz o curso de comunicação, fiz uma pós, o que foi bom porque ali eu comecei a entender como era a opinião pública, como era se comunicar ou responder um repórter, ou até mesmo falar não posso falar agora. Trabalhar essa questão da gentileza, da educação, dentro do campo da gestão, que aí você vai vivendo um outro processo, né? Você vai vivendo isso, você vai aprendendo, vai conhecendo, vai viajando. Eu tive a oportunidade de viajar muito para fora, então isso também vai te dando uma outra visão de mundo, uma outra percepção, e isso tudo você vai adquirindo. Como gestora, como educadora, eu fui treinada, não vou dizer por boçais, porque eu sou muito grata a todos eles, mas era uma linguagem mais dura, era a linguagem do sofrimento, da questão do merecimento, era aquele cobrar grosseiro, e, lamentavelmente, a gente acaba repassando isso. Então, quando eu fui para a instrução, para a preparação, e eu sou treinadora de alto rendimento. Eu digo para vocês, um árbitro na minha mão, eu faço ele chegar a um quadro internacional. Faço. Tenho consciência do que sou, da formação que tenho e da capacidade que tenho para preparar um profissional. Só que neste processo eu aprendi muito, porque como eu fui treinada por grandes profissionais, mas com uma cultura boçal, e desculpa o termo utilizado, mas para quem consiga me entender, a gente acaba replicando, a gente melhora, a gente evolui, mas a gente ainda tem essa mesma pegada, sabe aquela pegada dura, forte e tal. E que a gente não percebe. A gente começa a perceber com o feedback, quando você vê um atleta que você cobra chorando e você precisa ir lá e dar o afago. E você fala, opa, acho que aqui eu pesei a mão. É verdade, porque você foi cobrado a vida toda, sim, e nós somos frutos do que vivemos, exato, do nosso meio. E aí, quando eu fui para a gestão, e aí comecei a entender esse processo e ir me melhorando. E foi bom porque eu também cresci como ser humano. E quando eu assumi a Federação Paulista aqui, eu estava vivendo já esse processo de indagação comigo mesma. Preciso melhorar algumas coisas, eu não posso me transformar naquilo que eu não quero. Porque, em geral, a gente acaba se transformando naquilo que você odeia. Tem que tomar um cuidado. Você pode virar um monstro que um dia você odiou lá atrás. E eu sempre trabalhei isso, gosto muito de filosofia. Falei, não, eu preciso, e falei isso para os árbitros. Olha, eu espero que juntos possamos crescer. Eu me comprometo, como ser humano, que a Ana Paula que vai sair daqui não vai ser a mesma que entrou. Eu vou buscar, eu vou me instruir. Tanto que fiz curso de neurociência, fiz curso de gestão de risco, fiz curso de gestão de pessoas, pós-graduação nesses segmentos, inclusive com a Escola Dom Cabral, sou muito grata a eles, me deu uma amplitude na arte de se relacionar. Depois tive a Michele Sampaio, que está comigo hoje é minha sócia, atuando no projeto Esporte SA, que é o podcast que hoje eu estou encabeçando, com esse olhar humano de saber cobrar, de saber exigir de você alta performance, mas sem deixar de ser empático. Saber a hora de bater, saber a hora de assoprar, saber a hora de dar carinho e saber a hora que você precisa também andar sozinho. E tudo isso, Liane, me construiu no que eu estou hoje conversando com você. E eu acho isso bárbaro, porque se eu for olhar para aquela menina de 12, 13 anos que tinha sonhos, muita vontade, eu tenho um coração enorme, como diz minha mãe fala assim, Ana Paula, que nenhuma das suas decepções, isso me emociona, porque quando a gente apanha muito, a gente tende a bater. Verdade. Quando você apanha muito, você tende a bater. E minha mãe me dizia assim, Ana, o seu coração é tão lindo que você não pode se contaminar pelas violências que você sofre no seu trabalho. Você tem que ser diferente. Sofra o seu luto, sofra com as frustrações que você tem da maneira de tratamento, mas não se transforme e não se compare, não seja igual a essas pessoas. Cuide de você. E aí é mágico eu falar isso para vocês, porque a Ana Paula de hoje, de 25, já é melhor do que a Ana Paula de 23, que deixou a Federação Paulista. E eu espero, daqui 10 anos, estar falando com vocês e falar assim, olha, a gente evoluiu um pouco mais. E não na construção financeira, não preocupada no ter, mas preocupada em ser
preocupada em estar cada vez mais perto de Deus e cuidando do meu coração para que ele não se contamine pela violência, pelas coisas ruins que nós somos expostos diariamente, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente profissional, seja dentro da nossa relação, porque a gente pode ter uma relação afetiva que vai te proporcionar crescer e vai ter uma relação extremamente tóxica e você não pode se contaminar por isso e se tornar uma pessoa amarga. E quando a minha mãe me chamou isso, ela falou assim, eu não quero isso de você. Então, se você tiver que sair, saia. Porque você é nobre demais para se contaminar e para ser incompreendida e para as pessoas te julgarem de forma errada. Isso é palavra da mamãe. E eu falei, mamãe, você tem razão. Vou viver o meu período interno, vou conversar comigo e vou buscar. E hoje eu estou muito feliz de estar falando isso para vocês, dessa minha reconstrução diária e, assim, uma coisa que a gente tem que falar para todo mundo. O mundo de hoje não é o mundo de 10 anos atrás e não vai ser daqui 10 anos na frente. Para você construir um novo saber, você precisa ter a coragem de desconstruir o que você aprendeu e estar aberto ao novo. Porque senão você vai continuar cometendo equívocos e vai evoluir muito pouco nesse plano terreno e espiritual que você está hoje. A gente veio para cá para evoluir. Porque se não fosse por isso, nós aqui não estaríamos. Já teríamos virado anjinha. Eu acredito nisso. Obrigada, Ali, pela pergunta. Verdade. Desculpa ter me emocionado, mas é que marca, porque eu levei muita porrada desde pequenininha, é um meio muito machista, muito preconceituoso. E como nós, mulheres, sofremos... Você já percebeu, assim, olha, quantos árbitros que foram gestores você escuta falar? Quantas mulheres? Quantas pessoas falam do trabalho que eu desenvolvi na arbitragem brasileira no período que eu tive na CBF, no período que eu tive na federação? Não estou dizendo que eu, hoje, falo com muita naturalidade, eu não quero esse reconhecimento. Mas não é feito à mulher. E detalhe, eu sei que existem muitas pessoas que preferem depreciar e desqualificar. E aí eu tenho que parafrasear Ana Beatriz, né, que é uma grande escritora, que cada pessoa que tenha me feito mal, que siga o seu caminho. Mas eu não vou absorver essa maldade de mim e vou seguir em frente, me evoluindo e querendo ser melhor, e ao invés de produzir o ódio, produzir o amor cada vez mais. Verdade, verdade. Bom, o legal da Ana é assim, para as pessoas que só veem a Ana na televisão, né, ou via nos campos de futebol, desde quando ela chegou aqui, a humildade que ela fala dos assuntos, é uma pessoa muito humilde com qualquer pessoa, né? Você falou com todo mundo aqui. E dá pra ver muito no que você fala, Ana, verdade, né? Você não é uma pessoa de criar um personagem, você é muito verdadeira. Não dou conta. Não dou conta. Não consigo. É isso que faz com que toda a propriedade que você fala, das coisas que você fala, quem está nos assistindo agora vai assimilar muito e vai ajudar muitas pessoas. Mas eu queria agora, para encerrar, né, Helena, as minhas últimas perguntas rápidas aqui, ainda vai lá, quando sobra um tempinho, dá uma bandeirada ainda, apita algum jogo? Sou apaixonada, assim, eu amo a arbitragem. Eu digo que não existe ex-árbitro. Eu serei uma eterna árbitra. Então, de vez em quando apito, tive a honra de fazer um jogo agora recente no Allianz Parque. Vou fazer uma final em Jaboticabal no final do ano, vou apitar. Então, quando me convidam, e agora eu voltei a treinar com regularidade, até porque treinar a atividade física, ela ajuda na mente sã. Eu acho que para você conquistar grandes desafios, superar grandes barreiras, precisa ter uma mente sã. Então, eu invisto muito nisso, né? Eu estar bem comigo para poder fazer o bem ao outro. Então, apito sim, gosto. Então, se quiser me chamar para o futebol de vocês, para resenha, com certeza. Eu vou com muito gosto. Nossa, e a última questão para a Ana é o seguinte, Ana, a gente vê aí a tua competência na arbitragem, né, na comunicação, na gestão. Mas hoje, assim, as pessoas, você mesmo falou, daqui 10 anos está diferente. As pessoas Sem hoje dúvida. Projetam, né, desejos de conquista e tal. E a Ana, projetando 5, 3 anos, assim, a Ana tem vontade de liderar, por exemplo, a Comissão de Arbitragem Brasileira? Existe esse sonho? Tenho esse sonho, e esse sonho não foi pensado por mim. Olha que louco. Esse sonho ele começou a ser pensado em 2014 por um grande gestor do futebol brasileiro e que eu achava que era impossível, para ser sincera. Mas como eu gosto de coisas consideradas impossíveis, como fala Mandela, né, impossível até ser feito, eu comecei a trabalhar e estudar e me preparar
para isso, tive a honra de estar aqui em São Paulo por 4 anos. Fiquei quase 10 anos na FIFA, 9 anos na Conmebol. Acho que tenho experiência. Continuo estudando. Eu agora estou querendo fazer um curso, provavelmente, na Fundação Getúlio Vargas, voltado para a área de gestão. Estou ainda analisando. Seria mais uma pós, mas pensando nisso. Já tive esse sonho de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais intensa na minha vida. Hoje, eu digo para você que, se acontecer, eu espero assumir e fazer o meu melhor da melhor maneira possível. Mas hoje eu estou muito feliz de saber que eu tenho um projeto autoral junto com o Grupo Comunicarte, né, que é o podcast Esporte S.A. Hoje eu tenho a comunicação, a parceria que eu tenho com a Band Esportes no programa do Elias Júnior, juntamente com o Jorge Nicola, que é o Tempo Técnico. Agradecer a Stephanie Freitas, que é a minha diretora de jornalismo da Rede TV, pela parceria que a gente está tendo nesse ano nos comentários. Está sendo um grande exercício para mim, porque eu fui comunicadora há 12 anos atrás. O mercado mudou muito nesses últimos 10 anos. Então, eu estou reaprendendo a ser comunicadora, aprender a falar, acertar o time, o tempo de resposta é outro. A questão dos haters é uma questão para ser trabalhada. E eu acho que talvez eu possa contribuir cada vez mais por meio da educação. Eu tenho esse viés da instrução, isso me encanta. E talvez investir um pouco mais nisso. E sim, não vou fugir da sua resposta. Se um dia, e for de vontade do divino, porque eu acho que a gente não é nada se não for com a direção de Deus, me der esse desafio, eu digo para você que eu espero estar bem mais preparada para poder corresponder e contribuir com a arbitragem brasileira, da forma com que seja, porque me dói muito, e eu vou dizer isso até hoje, mesmo como comentarista. É horrível quando eu tenho que falar sobre um erro de um profissional de arbitragem. Me incomoda, me gera desconforto, e me incomoda ver como a arbitragem brasileira é tratada no nosso país. Esses profissionais são homens e mulheres extremamente trabalhadores, que precisam e merecem. Talvez para muitos não estão fazendo por merecer, mas pelas pessoas que são, respeito. A gente precisa respeitar. Eu acho que há momentos na vida que a gente precisa dar para depois cobrar. Eu acho que por que não acolher um pouco mais esse segmento, respeitar um pouco mais e aí cobrar de forma gradativa. Trabalhei para isso, viu, Cleverson? Trabalhei para chegar na Comissão Nacional. Mas acho difícil uma mulher chegar ali. Eu acho que o sistema ainda tem receio de colocar a mulher em cargo de liderança. E liderar a arbitragem nacional do país não é qualquer cargo. Verdade. Eu acredito que seja o 3º cargo mais importante, porque o primeiro, presidente da República. O 2º, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O 3º, presidente da Comissão de Arbitragem. A gente gerencia paixões. Paixões, é verdade. Frustrações, sonhos, esperança. Não é um cargo fácil, e eu oro todo dia para que Deus ilumine as pessoas que lá estejam e que sejam boas pessoas. Boas pessoas. Porque, lamentavelmente, no futebol a gente tem muitas pessoas boas, que são sérias, que são corretas, mas a corrupção está em todo lugar. E é uma erva daninha que a gente precisa tirar de cena de qualquer segmento. Mas, na minha humilde opinião, é a grande candidata. Na minha humilde opinião. Não sei se conta, né? Não sei se conta, é a grande candidata. Acho que conta, Cleve. Eu concordo com você, viu? Agora vamos para o nosso bate-bola. Lá vem. Tô até suando já. Não, essa é tranquila. Que é só pra gente terminar com uma energia mais leve, exatamente, né, Cleve? Pra gente terminar sorrindo. Vamos lá. Perguntei e respondeu. Ai, você já sabe, você já deve ter passado por isso várias e várias vezes. Se seu apito falasse, dona Ana, qual seria a primeira frase que ele diria? Qual seria a primeira frase que ele diria? Olha que interessante. Eu vou pensar na mamãe e vou falar assim: amor não se vende, não se cobra, simplesmente se dá. Muito bom, muito bom. Excelente. Próxima. Se pudesse criar uma nova regra no futebol, qual seria? Uma nova regra no futebol? Eu gosto do futebol como ele é, eu gosto das variáveis, mas eu acho que a gente poderia melhorar
as questões relacionadas à interpretação de mão na bola, bola na mão. Acho que avançamos muito, mas ainda não é clara. Eu talvez faria uma regra mais simplista. Se você tivesse que arbitrar uma partida de outro esporte, basquete, vôlei, MMA, etc., qual que você escolheria? Se eu tivesse que arbitrar outro esporte? Nossa, que boa pergunta. Eu acho que eu faria voleibol e talvez seria a árbitra de MMA, de artes mistas, porque eu gosto de luta. Fui lutadora por 5 anos quando mais jovem. Eu gosto de artes marciais. Verdade. Olha só. Se pudesse reviver um jogo em que participou e modificar uma decisão, qual seria? Se eu tivesse um jogo que eu pudesse mudar... sem dúvida, seria o jogo Botafogo e Figueirense, o ano de 2007, semifinal da Copa do Brasil. Eu corrigiria, que se tivesse o VAR na minha época, porque foi milimétrico. Eu marquei 2 impedimentos, um, eu não tenho dúvida, foi corretíssimo. Na verdade, foram 3 impedimentos, né? 2 corretos, mais um que impactou diretamente, que foi no gol, né, da bola rebotada, em que o jogador estava, para mim, um pouco à frente, mas naquele momento, depois vendo a imagem, eu vi que eu me equivoquei porque ele estava na mesma linha. Seria essa a correção. Perfeito. Melhor conselho que já recebeu ou deu dentro da arbitragem? Melhor conselho? Para todos os árbitros que eu falo, confie em você, não se abata com as críticas que você vai ouvir, e o cair e levantar faz parte da nossa profissão. Para fechar, se você tivesse que dar um lema de vida como árbitra, que frase seria? Se eu vou citar uma árbitra uruguaia, Cláudia Umbierres, que ela fala, né? Vou ver se eu consigo lembrar com exatidão agora, né? Que o final é desistir jamais, mas é a questão da resiliência, né? Que é lutar, como a Cláudia fala, é insistir, persistir e nunca desistir. Perfeito. Excelente. Essa foi a Ana Paula, nossa inesquecível, inigualável árbitra. Ana, Imagina. muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Como o Cleves citou, assim, a sua humildade, sua simplicidade e ao mesmo tempo a sua força, né? Como eu disse, você, para mim, é sinônimo assim, de fortaleza. E é muito lindo também ver o quanto você é conectado com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, que Deus o tenha. E você traz isso muito com você e que te balanceia nessa sua veracidade? Veracidade? É de verdade, né? De verdade, veracidade. É isso. que traz essa veracidade sua e também essa sua... Essa coisa do interior que você falou, que você gosta, né, de pegar, de falar, essa coisa do gentileza. contato. Cara, foi sensacional o nosso bate-papo, eu agradeço muito, tá? Eliana, eu que agradeço as suas palavras. Eu acho que a gente precisa resgatar isso. Eu acho que nessa era de redes sociais, que muita gente vende uma imagem que não é, a gente confiar na nossa essência. E lógico que a gente pode lapidá-la, que é o desafio que eu estou tendo, de lapidar a minha essência. Mas eu tenho um orgulho danado da mãe que eu tenho, da família que eu tenho, dos nossos bate-papo no botequinho da esquina, lá onde a mamãe mora, de shorts e camiseta, sabe? E que Deus me conserve assim para toda a minha vida. É minha mãe. E é bom a gente ter um herói, ou melhor, uma heroína dentro de casa, né? Com certeza. É uma O benção. povo do interior é especial mesmo, né? Eu falo por mim, assim, e vou falar quando eu fui do interior do Paraná, morando numa cidadezinha pequenininha, nasci, fui criado numa cidadezinha pequenininha do Qual? Paraná. Eu fui em várias Andirá, lá no interior. Andirá. Andirá, já fiz jogo lá já, rapaz. Olha só. Ai, Cleverson. Fiz Incrível, final hein, de cara? amador Olha lá aí, e tá fui vendo? Você muito... jogava, não jogava? Eu jogava E fui futebol. muito Tentava, bem, né? fui Tentava. muito bem recebida. Pensa num povo amável, assim. É verdade. Tem um carinho enorme. Fui várias vezes. então. Que cidade gostosa. Muito boa, então. Aí quando eu fui pro interior também, eu tinha essa dificuldade, tá? De porta, era muito sarro. Era Sim. muito sarro na capital. A gente precisa lapidar muito, fazer um Captar. esforço, porque isso faz parte da gente, né? Mas o meu avô sempre falava assim, filho, não perde a essência não, você é assim, seja feliz e toca a vida, né? E foi um conselho muito bacana. Mas assim, ó, Ana, é incrível, assim, realmente conhecer pessoalmente a Ana Paula, que você deu uma clareza aqui, não só para nós que estamos aqui, mas quem vai assistir essa edição, de quem é você, né? Eu costumo dizer assim, ó, tem muita gente que confunde personalidade forte
com personalidade, né? O Leão falava muito isso, né? Sim, eu não muito. tenho personalidade forte, eu tenho personalidade. Ele falava isso, Leão, né? Eu sempre lembro. E eu acho assim, ser autêntica hoje no Brasil é necessário, principalmente para você desbravar muitas situações. No caso da sua, fundamental. Então, eu sempre converso isso com a Liana. Eu falo assim, muitas vezes você ter uma personalidade pode afastar algumas pessoas, pode algumas pessoas não gostar. Mas é necessário porque você cria um legado. E você criou um legado fantástico numa área que, né, a gente não precisa nem retomar e falar. Mas eu queria te parabenizar por uma coisa. Você é uma pessoa, um ícone aí na tua profissão. Até hoje as pessoas te respeitam. E eu vejo assim, ó, você não perdeu a sua essência. Humildade. Porque você, né, poderia vir aqui e falar de temas que você fala assim, eu não errei. Então, quando eu vejo você falar, por exemplo, cara, o erro do Botafogo, né, com o Figueirense foi milimétrico, humanamente, com o VAR é fácil, mas humanamente, com aquele calor, quem está dentro do campo, sabe, a gente se colocar no lugar daquela pessoa, a gente vê que você não errou, foi uma coisa milimétrica. Mas humildemente você vem e fala aqui, né, olha, eu poderia mudar isso, enfim. Isso demonstra muito quem você é. E a gente fica muito honrado, de verdade, de receber uma pessoa como você aqui no podcast. E que você volte mais vezes, é isso que a gente quer. E agora, a Ana Paula vai olhar para aquela câmera e tem muitas pessoas que querem te seguir, continuar seguindo você. Apesar de você ser pública, né, tá na televisão direto, mas se as pessoas querem seguir aí o projeto do podcast da Ana, querem seguir também essa parte educacional da Ana, como que eles fazem? Primeiro, obrigada pelas palavras de coração. Isso é fruto de um processo de investir em si. Eu acho que uma mensagem que eu deixo também é assim, invista em você, não tenha medo de tocar nas suas feridas, não tenha medo de reconhecer que você é imperfeito, que você erra e que você acerta, e que faz parte do nosso processo. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Principalmente quando alguém corrige, faz uma crítica, não desce bem. Não, assimila, filtra o que realmente faz sentido, do que não faz e vai se construindo. E obrigada quando você fala da personalidade, porque sofri muito por ter a personalidade que tenho. Mas eu agradeço a ela também porque me protegeu de muita coisa e me trouxe até aqui. Vocês que estão me acompanhando, eu vou pedir assim nas redes sociais, é Ana Paula Oliveira Oficial. Eu estou no TikTok agora, mas é a equipe que está gerenciando. Eu quase não acesso muito mais o Instagram. O meu Instagram está um pouco fechado em relação a comentários, porque vira e mexe a gente sofre muito com os haters, mas é o Ana Paula Oliveira Oficial. Mas eu leio, sou eu que leio, quem me manda mensagem. A gente está com uma missão agora que é ultrapassar a marca dos 100 seguidores para lançar alguns cursos, que é chamado Arbitragem Fácil e Prática. Cursos de 8 minutos falando das 17 regras, mas a gente tem como meta, só vamos lançar esse curso depois que atingirmos os 100 mil seguidores no Instagram. Estamos com o projeto do podcast Esporte SA, então lá é @podesportesa. Você também encontra no YouTube, então Esporte SA no YouTube, que é o @podesportesa no YouTube. Tem o canal Ana Paula Oliveira também, que é Ana Paula Oliveira e Futebol, que a gente pega todo o material que eu faço, não só de análise, mas também o material que a gente faz de reportagem, de entrevista. Separamos, não é todo, são, na verdade, pequenos cortes do que foi a grande entrevista no podcast. E agradeço novamente vocês. E eu tenho, acho que, uma coisa que me agrada muito, uma missão que, assim, o que eu puder transformar pelo que sou, pelo que eu estudo, a minha casa, aquela coisa do meu bairro, as pessoas que me cercam, e poder contribuir de alguma maneira com as pessoas nos seus crescimentos individuais, seja na arbitragem, seja no futebol, em qualquer área, eu já me sinto feliz demais, você não está entendendo, porque a gente está perdendo referências, a gente precisa resgatar, a gente precisa de mais Ayrton Senna, né? A gente precisa de mais Hortência, a gente precisa de mais Paulas, eu acho que a gente precisa de mais Ednas, vamos falar assim, que hoje está na arbitragem. Precisamos de mais Amandas Gutierrez, né? Que é principal jogadora do Palmeiras. Ou Tamires. Jogadoras do Corinthians. Vamos prestigiar mais Yuri Alberto. Acho que a gente precisa começar a construir referências que não são só referências no ato da sua atividade, mas como seres humanos. Me preocupa um pouco a juventude. Não sei se é porque eu tenho umas gatinhas aí crescendo de 5, 6, 7, 12 anos.
eu quero um futuro melhor para elas. Eu acho que isso passa por nós, que estamos construindo hoje. Verdade. Obrigada. E mais Ana Paula Oliveira também, né? Exatamente, muito mais. Pode encerrar, Cleber. Posso encerrar? Obrigado pela honra, Liana. Obrigado pela honra. Bom, que bom ter você em mais essa edição, que foi muito especial. Eu tenho certeza que essa edição será muito compartilhada, até pelo conteúdo gerado, né? O exemplo que a Ana trouxe para nós aqui, da parte profissional, pessoal. Então, eu acredito que, se você gostou, faz sentido você passar também para os seus familiares, amigos. É dessa forma que informações importantes como essa se propagam, né? Para outras pessoas também usufruírem desses exemplos que a Ana passou para nós. Então, eu queria te agradecer por mais essa edição conosco e nós esperamos vocês na próxima edição do podcast O X da Questão. Até lá.